estou gravando hoje, ainda estamos hoje dia 9 de outubro, gravando com o Michel Teschner, porque dia 9 de novembro, quando vocês estiverem vendo esse filme, ele não estará aqui no Brasil. Então eu queria agradecer muito o Teschner de ter dado o tempo dele para contar para vocês a história dele, que nasceu em 61 na Alemanha, em Dortmund, e viveu toda a transformação que a Alemanha teve. E agora, como presidente da Multivac, aqui no Brasil há 20 anos, ele vai contar para a gente o que aconteceu, para que sirva de exemplo para nós aqui no Brasil, nessa trajetória em busca da sustentabilidade. Esse é o nosso 12º Fórum de Sustentabilidade, cuja proposta é discutir o assunto, apresentar cases positivos para que a gente possa seguir de exemplo e construir uma sociedade melhor através de embalagem melhor. Então, Teschner, muito obrigado por ter vindo. Bom dia, muito obrigado pelo convite, agradeço o convite e tenho muito prazer de contar um pouquinho, dividir um pouquinho dessas histórias que já dividi com a Assunta ao longo desses anos. Vamos começar lá no início. Nasci em 1961 na Alemanha. A Alemanha, na época, era a Alemanha Ocidental e tinha tamanho do estado de São Paulo, 249 mil quilômetros quadrados, morando 62 milhões de pessoas na Alemanha. Ou seja, é um país muito denso populado, muito industrializado depois da Segunda Guerra. E Dortmund fazia parte de um triângulo, o famoso Triângulo Ruhrgebiet, que moravam 6 milhões de pessoas, e é altamente industrializado, é a zona mais industrializada na Europa, talvez no mundo na época, baseado na mineração, na indústria de aço e também na indústria petroquímica. Então foi uma região muito poluída, foi tão poluído que até as pessoas lá tiraram 4 semanas de férias por ano, ou na Bavária, que é subdesenvolvido, é um estado agrícola, ou foram para o litoral, para o mar, para tirar em 4 semanas o sujeira dos pulmões, assim se falava na época, para limpar os pulmões para voltar a trabalhar 11 anos nas indústrias. Em 70, começou um movimento verde, na verdade é o segundo movimento verde. O primeiro já é no século XIX, mas lá era mais um movimento naturalista, proteger os passarinhos e criar alguns parques nacionais. O movimento verde, na época 70, foi mais por causa da poluição, os problemas ambientais generalizados. Então, hoje falamos do movimento verde, na verdade ele nasceu, já é o segundo, mas é o que nós hoje consideramos o principal. E nasceu lá um monte pontual. De vez em quando nasceu uma cidade, um movimento contra o novo petroquímica, contra plantar atomar. Então tinha esse, até não é um movimento centralizado, era pontual, nasceu pontual com problemas pontuais em várias cidades. Mas foi muito mal visto, especificamente pelos empresários, pela indústria, pela boa parte conservadora da sociedade, porque eram ambientalistas, eram esquerdistas, etc., que a indústria tinha medo, se fosse tudo realizado que eles exigiam, de limpeza de ar, de cuidado ambiental, a indústria alemã vai perder competitividade e vai fechar os postos de trabalho. Até o meu pai, que foi formado em engenharia, metalurgia de ferro, e que é uma pessoa muito culta, muito educada, até ele seguia o conceito da época, que ele sempre trabalhava na indústria de aço, restava só fazer chaminés mais altos, para diluir um pouquinho mais a sujeira, e não fazia mal para ninguém, porque vai ficar tão diluído que não tem impacto. Essa teoria valeria até se fosse só poucas indústrias e muito espaço. Mas não era. Mas não era, a Alemanha já não era, mas era muito pequena, a Europa é muito pequena, nós estamos sendo falando da Alemanha, mas na verdade o movimento tinha em todos os países na Europa, talvez até nos Estados Unidos. E não era mais, então não era a solução para resolver os problemas de poluição. Paralelamente, a partir de 70, também começou o famoso Waldsterben, que é a morte da mata na Alemanha, por causa do ácido, do chuva ácido, causado pela enxofre no gasolina dos carros e pela industrialização. Só para ter uma ideia, até 84, já afetava 30% do mato alemão.
que já morreu ou já é pesadamente afetado pela poluição Chuva do ar. ácida. Chuva ácida. Então, esse movimento verde ganhou mais força com esses problemas e, enfim, tinha 86, tinha um acidente em Chernobyl, aí o governo alemão criou um ministério novo que cuidava só do meio ambiente, da proteção da natureza e da segurança ao mar. 2 anos depois, o então ministro, ele nadou, era muito famoso na Alemanha, ele nadou o rio Reino, desculpe, para provar que o rio já está limpo, já está bom, porque antes era muito poluído, porque desde a Suíça tem muita indústria farmacêutica e química e o rio era morto. Então, todo esse movimento que foi visto no início com muito restrições e muito adversa, no fim, se olharmos de hoje para a volta, virou uma oportunidade. Hoje, uma grande oportunidade. Uma grande oportunidade. Hoje, a Alemanha, se não é líder, mas é o mínimo entre os líderes de indústria, tecnologia ambiental, tecnologia limpa, tecnologia renovável, energia renovável, tecnologia para limpar chãos contaminados, limpar o ar, limpar a água. Então, uma coisa que era uma ameaça para a Alemanha virou uma oportunidade, virou um grande negócio que tanto de gera renda, riqueza e postos de trabalho. Hoje a Alemanha é líder também em eólica, em energia eólica e solar. Sim. As próprias pessoas têm isso, né? Sim. Nas suas casas. E a outra coisa que, quando eu morei lá, e você também conta, né? Que quando você morava, tinha que levar o lixo, dava um trabalho, né? E hoje as pessoas já absorvem isso, já naturalmente conseguem separar o lixo e lidar com os resíduos, não é isso? Domésticos. Essa é uma outra história muito interessante na Alemanha. Na verdade, a Alemanha tem recursos naturais muito limitados. É um país pequeno, não tem petróleo, tinha um pouquinho de carvão, tinha um pouquinho de aço, mas acabou tudo. Então, talvez por causa disso, mas não foi só na Alemanha, se preocupava já há muito tempo de tentar reciclar as coisas. Tanto que nós chamamos, já há muito décadas, não estamos chamando lixo, estamos chamando Wertstoffe. Wertstoffe é resíduo. Que é difícil de traduzir, porque Wert em alemão é valor e Stoffe é material. Então, material de valor. A linguagem alemã é muito eficiente, Wertstoffe virou uma palavra que imediatamente sabe o que quer dizer. Um todo validoso, um material validoso, não é lixo. E a história do reciclagem na Alemanha começou na época 50 com papel. Aí, a primeira reciclagem foi papel na época 50. Hoje, 75% de todo o papel usado na Alemanha é de reciclagem. Então, só 25% são de desmatamento de novo matéria-prima. Na época 70, início de 70, quando eu era na escola, de repente aparece em todas as escolas um container de vidro. Verde, marrom e branco. Esse foi em 75, 74. Apareceu em todos os pátios de escola. É uma iniciativa privada, não era lei, não era obrigação. Alguém reconhecer, se recolher os vidros e reprocessar é um negócio. Ele recebeu permissão de colocar isso em escolas, em praça pública e tal. Tinha um consenso entre o governo e a indústria privada. E nunca vai funcionar assim, só obrigação pelo Estado, tem que ser também um negócio, senão não vai funcionar. Tem que ter dinheiro. Tem que ter uns negócios, senão não vai funcionar. Claro. E aí começou a separação de vidro. Então já separávamos todos os vidros, tinha que prestar atenção onde vai qual vidro, branco, verde e marrom separado, porque senão via tudo, hoje é assim? Porque senão via todo verde ou todo marrom e branco é mais validoso, então tinha que separar. O povo se acostumou com isso, não tinha grandes problemas. Mas mesmo com essa reciclagem, paralelamente desde o fim da Segunda Guerra e a Wirtschaftswunder, o milagre alemão de economia, os lixões cresceram, e cresceram desmaiadamente. Só para ter uma ideia, se você vem hoje da direção norte para Munique, você vai ver lá a Allianz Arena da Bayern Munique, e ao lado você vai ver a montanha de 75 metros de altura, que é um lixão, criado entre 60 e 80. Em 20 anos, 25 anos, tinha uma montanha de 75 metros numa planície norte de Munique,
E início 80, todas as cidades começaram a reconhecer, assim não pode continuar. Nós não podemos fazer um monte de montanha de lixo que cheirava muito mal, que contaminavam o subsolo, tinha fogos em cima e tinha gases e químicas e tudo. Então, de repente, as cidades, a organização de cidades, os prefeitos começaram a se preocupar e falaram, não dá para continuar assim. E investiam pesadamente em queimar lixo. A ideia foi incinerar o lixo para criar energia ou elétrica ou energia de calor, porque na Alemanha faz muito frio, então usava esse calor à distância para aquecer casas. Ou seja, usa o lixo o mínimo para aproveitar a energia que está dentro do lixo e aproveitar isso. Mudei para Augsburg em início de 90 e aí foi decidido, no início de 90 começou a construir uma fábrica de queima-lixo em Augsburg. Só o tempo evoluiu tão rápido, a fábrica começou a atrasar por causa das leis ambientais. Eles mal tinham projetado a fábrica, as leis mudaram, fica mais rígido, eles tinham que adaptar de novo, as leis ficam mais rígidas e assim adiante. Então demorou uns 6 anos para conseguir licença ambiental, porque as leis ao longo da construção ficam cada vez mais rígidas. Paralelamente, muitas cidades começaram a separação de lixo obrigatoriamente, não era mais deliberadamente. Deliberadamente, não era livre, as pessoas tinham mesmo que separar. Exatamente, eu fui para uma cidade menor ainda, Friedberg, perto de Augsburg, e lá tinha uma lei municipal que não pode entrar nada no lixo na casa, se não fosse orgânico ou algum resto de vidro quebrado, alguma coisinha. A maior parte, o resto, vidro, plástico, todos os tipos de plástico, papel, metal, alumínio, jardinagem, madeira, tudo tinha que ir para um depósito específico. A cidade era pequena, então eles montaram um depósito central e todo mundo tinha que levar seu próprio lixo até o depósito. Era o programa de sábado, de manhã, vai com filhos, entupir o carro de lixo de todos os tipos já pré-separado, para não perder muito tempo no lixão, na chuva. Chega lá e lá tinha Dava trabalho e lá tinha uma pessoa que quase foi um chefe de uma prisão, mandava, controlava para você jogava nos lugares certos. Os plásticos era mais complicado, porque vidro é fácil, aço e alumínio era fácil, tinha um imã para controlar, mas os plásticos desde a época todos tinham um estampo, que é PP, rotulagem ambiental básico, PS, e tinha separar e o cara, se viu o cara você jogando uma garrafa de shampoo, que ele já sabia que era PP, jogava no iogurte, que é PS, dava problema. Então, ao longo, essa introdução dessas leis, e não só nessas cidades pequenas, nas cidades maiores também, foi tão eficiente, tão rápido, que quando a fábrica de lixo em Augsburg foi pronta, não tinha mais lixo para queimar. Acabou o lixo, só tinha tão pouco lixo, e especialmente não tinha mais lixo que tinha valor de queimar, que tinha energia, plástico, não tinha mais. Estava só lixo orgânico, que não serve para queimar. A gente pagava já, durante a construção da fábrica, pagava uma taxa de lixo extra para construir a fábrica, depois pagávamos uma taxa de lixo extra porque a fábrica não rodava e não gerava dinheiro. Aí a solução que foi, já como era mais nova, mais moderna a fábrica de lixo, que queima lixo no Europa, ou no mínimo na Alemanha, eles começaram a importar lixo até da Itália, a ocupar a fábrica para queimar lixo. Para realmente ter um resultado. Então, só queimar lixo, na verdade, também não é uma solução. Né? Nós temos, na verdade, nós temos que reciclar. Então, agora vem a história do economia circular. Que é a nova lei da Alemanha. Exatamente. E eu acho não só da Alemanha, eu acho que foi a iniciativa Europa. Talvez a Alemanha foi um dos principais. Foi a principal, foi a Alemanha que pôs a bandeira, mas agora está tudo. E realmente hoje, e o foco plástico, porque o vidro já está muito avançado, o papel está muito avançado na Europa, o mínimo, o foco aço, carros, todos desmanche, tudo volta. Então, o foco hoje é realmente o plástico nesse assunto, que se espalha mais no mundo, que vai para os oceanos, que boia, que tem vida útil muito longa. Então outro dia li uma reportagem que
Fizeram um cálculo se fosse todo o plástico jamais produzido desde a época 50, quando começou o planeta plástico, se fosse jogo tudo isso na Argentina, não sei por que escolheram a Argentina. Eu imagino, mas... Eles falaram que você ficaria até aqui no plástico. E esse é chocante. Esse é realmente chocante. Imagina a Argentina andando até aqui no plástico. Claro, muito plástico ainda está em uso, mas eles fizeram um cálculo se fosse todo o plástico jamais foi produzido e desse plástico foi reciclado 2 ou 3% só até hoje. Isso. Então é muito pouco. Então esse foco da economia circular mostrou também que a Europa, a Alemanha entende que não é banir o plástico. Porque existe, com certeza existe plástico, tem que banir. Ou pode banir e voltar, por exemplo, banir garrafa PET, pode ser que ofenda alguém, mas não precisaria, pode voltar vidro. Porque a funcionalidade é a mesma, claro, tem o transporte, ida e volta, a limpeza, mas também tem um coisa custo. Que não dá para não ser plástico. Mas tem coisas que não dá para não ser plástico. O canudo pode ser tirado do vidro da lente, pode, né? E muitas vezes é desnecessário. Mas com certeza dá para pensar alguma coisa para tirar, mas também tem coisas que não tem como tirar. E não só porque trabalha na Motivac, tenta ser objetivo, alimentos frescos, vamos pegar um exemplo. Carnes. Vamos pegar carnes, proteína animal. Quanto recursos foram gastos para criar um boi? Em espaço, desmatamento, água, alimentação, metano, criar metano. Quanto foi gasto? Se esse produto se perde até o consumidor final, que normalmente hoje é muito longe, nos grandes centros e as criações são em muitos lugares, se perde por falta de proteção de embalagem, o dano é muito maior. Tanto da proteína como do laticínio. Vai dar um dano geral muito maior porque a água e terra e tudo foi gasto já foi. E quanto a isso você tem um gotinho de petróleo para fazer um filmezinho finozinho para proteger o produto. Então, eu tenho até um número que 1,5 grama de plástico protege, por exemplo, um milho, uma espiga de milho por 2 semanas. Né? Sim, então sim. É importante. Então, na verdade, tem lugares onde não tem como tirar. Minha mãe, que tem 82 anos, nunca comprou embalagem plástico de alimentos frescos, tirando iogurte. Porque ela foi visionária. Já nas 60, 70, quando nasceu, embalagem plástica de fatiados, de carne, ela já foi contra. Mas o mundo não pode viver mais nisso, porque o volume de gente que tem que se alimentar nos grandes centros, infelizmente tem que ter essa tecnologia, senão não chega alimentos nas pessoas. Sim. Então eu achei isso muito importante, essa iniciativa, para a gente reduzir, mas também reaproveitar 100%. E lá diz que pode ser, a economia circular diz, na verdade, pode ser usada como matéria-prima para fazer outros produtos, sim, ou pode ser incinerado para gerar energia, que é obviamente menos desejável, mas sim, é o mínimo, não pode entrar no ambiente. Não pode ser descartado. Não pode ser depositado e não pode ser menos ainda nos oceanos. Exatamente. Basicamente isso. Eu agradeço demais, Teschner, seu tempo é super precioso, você é super ocupado de estar dando esse depoimento que mostra que nós precisamos caminhar para separar lixo, fazer a rotulagem ambiental, separar o lixo, reciclar primeiramente, e se não tiver outra solução, aí sim a gente incinera. Mas a gente precisa ver valor no lixo e entender que existe uma cadeia, né? E o que cada um pode fazer a partir de hoje, a partir de já, para fazer embalagem melhor para um mundo melhor. Muito obrigada. Por favor. Nesse sentido, só acrescendo, a Motivac onde eu trabalho, uma empresa alemã que fabrica basicamente máquinas para embalar ao vácuo ou atmosfera modificada para embalagens praticamente para alimentos, laticínios, saladas, alimentos frescos, né? Esse é o principal foco. E, obviamente, muito a comunidade mundial desse segmento se preocupa também muito com a redução do plástico. E como afeta diretamente o negócio. Exatamente. E como nós não podemos nos responsabilizar pela reciclagem, não temos força para implementar isso, mas nós estamos tentando reduzir o mínimo consumo de plástico. Em 3 formas. Construtivamente as máquinas são feitas para cada vez as embalagens usam um pouco menos plástico.
Segunda, nós somos, junto com os fabricantes de filme, de material de embalagem, tentando chegar em filmes cada vez mais finos, ou seja, usa com menos mais plástico, barreira, mas usando mesmo assim tendo toda essa barreira, toda a proteção dos porque tem que ter alimentos. segurança para os alimentos. Tem que ter, esse é obviamente o primeiro Bom. prioridade. Né? Sim. E o terceiro é hoje um novo desenvolvimento, começou ano passado, na verdade, usar um mix de embalagens. Cartão, quando Então possível. usa cartão para dar a proteção mecânica e usa só uma camada muito fina, porque os alimentos precisam de proteção contra gases, ou seja, contra a umidade e contra gás como o O2, que obviamente estraga a carne ou o laticínio. Então, mas aí reduzindo muito o plástico mas como conceito que o próprio consumidor depois do uso, ele facilmente consegue separar o plástico do papelão e separar já, como está fazendo hoje, o lixo já separado. Então essa é a nossa tentativa de contribuir, reduzir, mas mesmo nós temos sucesso nisso, o reciclagem vai ser obrigatório, tem que ser obrigatório e tem que ser um negócio para realmente alguém se interessa e fazer essa coisa gerar. Muito legal. Muito obrigado pela participação. Eu adorei, eu acho que o público vai adorar. Então, assim, ver um depoimento, isso acontece, isso está acontecendo, então a gente tem que realmente pensar em reduzir. E depois que reduzir, quando tiver uma embalagem que seja de mais de um material, tornar a separação fácil e possível, e daí reciclar. É a solução. Embalagem melhor, mundo melhor.